amigos da editora Livro Lindo, a editora que abraça os seus autores, que está sempre junto com os nossos autores. Estamos lançando o livro Despindo a Cidade, New York como você nunca viu, de Ralph Penteado. É o primeiro livro desse autor. Ele nos traz aqui uma visão muito particular de Nova York, fora da Matrix, do que as pessoas pensam de Nova York. E é um livro muito bom, interessante, é um livro pequeno, mas com muito conteúdo, e eu espero que vocês gostem. Estamos aqui recebendo o Ralph Penteado para nos falar alguma coisa sobre o livro. Olá, Ralph, tudo bem? Quando você começou a escrever? Tem muito tempo isso? Como é que foi? Conte para nós. Eu me lembro de escrever no tempo da faculdade. Quando foi a época do vestibular, você era criança ainda, Pedro, mas eu estava lá no final dos anos 70 para fazer o vestibular. E havia a novidade da múltipla escolha, mas era necessário fazer redação. E as pessoas ficavam com muito medo daquilo. Eu ia muito bem. Acredito que eu tinha um bom vocabulário e eu gostava nas aulas, tudo ia bem. Depois disso, eu passei um bom tempo, veio a faculdade, a profissão, os filhos. Quando eu fui voltar a querer escrever novamente, eu já estava ali com 55 anos de idade, mais ou menos. Eu já morava aqui no Rio de Janeiro e parte do tempo, mais ou menos metade do tempo, também em Nova York. Eu comecei escrevendo o conto que fecha o livro, que é o conto Quinto Império, que é exatamente o único que não passa em Nova York, passa aqui no Rio de Janeiro. E depois, então estamos falando assim, uns 5 ou 6 anos atrás, eu comecei por fazer os poemas, que é um processo para mim um pouco demorado. Depois veio a ideia de acrescentar um pequeno conto, uma pequena história antes de cada poema, mostrando mais ou menos o lugar, a situação onde o poema nasceu. E aí nasceu o livro, Despindo a Cidade. E por que você escreve? Olha, eu tenho uma vontade de, em primeiro lugar, de contar histórias que eu passei. Os contos e os poemas falam de gente que eu vi na rua e aquilo eu vi que havia um certo sentimento naquele ato, né? E aquilo fica na minha cabeça, e daí eu quero contar a história do que eu vi, na verdade, uma espécie de testemunho. E eu também quero escrever para me livrar disso tudo que eu já escrevi, porque a gente fica com aquele monte de coisa e precisa limpar a cabeça para outra. Quando eu conheci você, alguns meses atrás, você me ajudou muito e a coisa evoluiu para fazer o livro escrito. Então, provavelmente eu escrevo porque eu preciso de escrever. Essa é a minha resposta. Você tem um público-alvo? Tem um objetivo principal desse livro também, não? Olha, o público-alvo fica mais óbvio assim, as pessoas que têm interesse ou conhecimento por New York ou pelos Estados Unidos. Mas você me pergunta quem que eu quero que leia, eu quero que quem leia é realmente alguém que não saiba nada desse assunto, porque fica mais livre, mais fácil. Eu procuro escrever as histórias de uma maneira que vai mais para o lado do sentimento. Além daquele sentimento mais superficial de estou com dó disso, ou isso está errado, não, aquele sentimento humano mais profundo, sabe? Então isso daí tem que passar quando a pessoa está com a cabeça muito cheia já do que é Estados Unidos, do que é New York, fica mais difícil de passar aquela barreira, que eu quero ir mesmo no paleoencéfalo da pessoa, sabe? Eu quero que ela sinta mesmo de verdade. Portanto, eu acredito que esse é o conto ou o poema bom, é aquele que vai fundo assim, sabe? Vontade de explicar as coisas como é, não tenho nenhuma vontade disso, ou ser guia turístico de Nova York, isso não é minha vontade. É isso daí. Tem um objetivo específico o livro em si? Olha, eu não creio que tenha objetivo nenhum. O único objetivo meu, como eu disse, é contar uma boa história.
Então eu quero que isso seja interessante para quem leia e que vá assim meio leve. Eu faço questão de não defender coisas ou bandeiras ou querer ter alguma questão política ou de qualquer outro modo. Eu sou uma pessoa particularmente muito opinativa, eu tenho opinião sobre tudo, sabe? Mas eu, como escritor, eu fiz questão de deixar isso de lado. Então eu mostro aquilo que eu vi, e o objetivo não tem muito. Tem aquela história do arqueiro zen, né? O arqueiro zen, ele se prepara para soltar a flecha, respiração, corpo, a mão, o arco, tudo. É isso aqui. Para onde a flecha vai acertar, eu já não sei. Aí já não faz muito, não importa tanto. O que lhe inspira a escrever? O que me atrai mais são as pessoas, né? Você vai poder ver que todos os contos estão centrados em uma pessoa. Então eu observo aquela pessoa e aquilo me desperta algum sentimento. Aí eu fico pensando aquilo, né? Fico pensando. E daí você vai ter que perguntar de novo. Aí sai o conto. Aí sai o conto, eu observo a pessoa e eu percebo um sentimento ali. E aí me dá vontade de passar o sentimento adiante. De uma maneira como... Nos poemas eu pego uma palavra normalmente. Uma palavra, duas ou três, e aí fico meses pensando. Como é que transformar aquela cena, aquela pessoa, né? Aquele sentimento num poema curto. E depois, quando eu resolvi acrescentar, antes de cada poema, uma pequena história, mas mostrando aonde o poema nasceu, em qual lugar, no tempo, no lugar, como que ele nasceu. Aí sim, aí eu tenho que ficar pensando muito, é muito pensar como juntar as palavras, né? De uma maneira adequada, que fique agradável. Fale um pouco do seu processo de criação. Você escreve de manhã, de noite? Tem um método específico ou não? Dos últimos anos, 5, 6, 8 anos que eu comecei a escrever, eu tinha muito tempo livre, especialmente quando passava o tempo lá em Nova York. E é de observar as pessoas. Como eu disse, eu acredito já, eu observava as pessoas e via ali um sentimento, uma coisa que me tocava. E aí eu fico tentando passar... Primeiro fazendo um poema através de achar 2 ou 3 palavras e daí juntar para fazer o poema. Tentar passar aquele sentimento. Nunca dá certo, nunca é 100% que a gente quer. E depois do poema, que é um negócio assim bem mais instintivo, né? Veio também fazer as pequenas histórias, os contos, que tem alguma coisa a ver com o poema, mas não tem a pretensão de explicar o poema, que é uma coisa à parte. Então, eu não tenho um horário muito certo. Aliás, como eu te disse, a coisa começa quando eu vejo alguma coisa aleatoriamente. Existe a inspiração e existe a pensação, né? Para mim é muito mais a pensação. Então também não tem muita hora, eu sou meio preguiçoso e meio aleatório com isso. Eu estou só começando, né, a escrever. E então as coisas para mim eu acabo produzindo pouco e demora muito. Eu não tenho assim então uma maneira certa ou um horário determinado, mas o que eu digo assim, às vezes a inspiração, principalmente na parte dos poemas, a parte dos contos é muito mais pensada, mas às vezes os contos acontecem, como aconteceu comigo, alguns ali, que eu saio escrevendo assim, baixo um negócio, eu pareço lá o Chico Xavier psicografando. Baixou o santo. Baixou o santo, aquela letra assim que eu já quero começar outra frase, isso acontece também. Mas normalmente é muito corrigir, muito pensar, especialmente o poema tem que cortar. Corta 90% do que você falou para chegar no poema. É assim que eu faço. Pegando seu gancho aí, já dizia o Ray Bradbury, né? E o Stephen King também dizia isso, que o bom autor é aquele que sabe rasgar e jogar fora, começar tudo de novo. Perfeitamente. É assim mesmo. Algum autor preferido que te inspira? Algum autor que te inspirou assim no teu ato de escrever? Alguns autores?
Bom, é toda a formação que a gente tem de ler as coisas, né? Eu tenho 65 anos, sempre gostei de ler. Você está fazendo essa pergunta, isso aí é meio, como a gente chama lá em São Paulo, isso aí é dar meio milho a bode, né? Você vai querer que eu fique falando de livro, eu vou ficar parecendo inteligente aqui. Não é a minha vontade, minha função, não. Mas você pergunta, eu queria fazer uma pequena história. Quando eu era criança, em casa havia muitos livros em casa, meu pai gostava. E ele levava a gente também nas livrarias e nos sebos para procurar. Então lá quando eu era criança, eu tinha todos os livros do Monteiro Lobato, criança e pré-adolescente. E meu pai tinha em casa também uma coleção completa das histórias do Júlio Verne, em português, uma coleçãozinha assim de caderno vermelho. Aquilo me fez muita cabeça, né? Aí já vamos mais tarde, ali quando você está já na universidade, teve algumas coisas que realmente me deu uma grande mudança, que foi nominalmente o livro, um foi Macunaíma, o outro foi As Mil e Uma Noites, e o outro foi o Dom Quixote. Esses livros, naquela idade minha, naquela minha situação, deu uma grande virada na minha vida, porque eu me descobri mais brasileiro e ibérico do que propriamente europeu ou alemão, que a minha infância foi muito dentro do ambiente alemão. Depois, morando fora na faculdade, inspiração desses autores, né, eu me senti muito menos alemão, a herança da minha avó, Betty Gummersbach, e muito mais brasileiro e ibérico, porque é o outro lado da família, espanhol e propriamente brasileiro. Então daí para frente a gente vai conhecendo outras coisas. Eu queria citar pelo menos dois aqui, inclusive eu cito no livro, que são, um é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ele escreve de uma maneira que me atrai muito e que é realmente o estilo ibérico brasileiro de escrever. Ele estava presente na cena, ele conta as coisas em primeira pessoa. E vai havendo uma transformação do livro que começa meio xoxo, meio descrevendo muito detalhadamente o ambiente. E ele vinha do Rio de Janeiro para lá com uma mentalidade que aquela gente que estava lá estava de alguma forma errada. Mas ao longo do livro, porque o livro é feito em relatos que ele manda jornalísticos para cá, quando você chega no fim do livro, que ele conhece de verdade aquele povo, né? Estava lá brasileiro. Cara, aquilo é o nosso Guerra e Paz, entendeu? Aquilo é uma coisa. Tanto que nós nunca tivemos um livro, um autor premiado com o Prêmio Nobel de Literatura, mas de uma certa forma ele foi o Euclides da Cunha, porque o peruano Mário Vargas Llosa, ele ganhou um Prêmio Nobel por causa do livro do Euclides da Cunha. Ele escreveu A Guerra do Fim do Mundo, que foi o que deu a ele o prêmio. E ele passou 2 ou 3 anos lá e teve a boa ideia de pegar o livro do Euclides e contar tudo direitinho, inclusive os personagens, só que o Euclides estava do lado do exército, cara. Ele se colocou dentro lá do círculo do conselheiro e dentro do arraial. Então aquilo lá fez o Vargas Llosa, apesar de ele ser um escritor que não é tão bom quanto outros sul-americanos que ganharam o Prêmio Nobel, como, por exemplo, o colombiano Garcia Marques e Jorge Luis Borges, que é o maior escritor talvez. Ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel e o Brasil ganhou também com ele. E em segundo lugar, eu queria citar o João Guimarães Rosa. O livro Grande Sertão Veredas, isso aí é uma forma, um jeito de escrever, e igualmente dentro do mesmo estilo, desculpa, que eu chamo ibérico brasileiro, quer dizer, a pessoa está narrando o que está vendo, né? E ele, além disso, inventou um personagem e uma linguagem que é uma coisa maravilhosa, né? O Riobaldo é uma espécie, contando para ele médico inclusive, contando a história dele, velho, aquilo é
Dr. Fausto com Dom Quixote e por aí vai, entendeu? E o jeito de escrever é o nosso James Joyce. Então, esses 2 livros vale a pena. E sobre esses 2 livros, uma coisa eu queria dizer. Eu os li muito jovem e não percebi como eles eram bons, especialmente o Grande Sertão. Eu fui ler mais velho, de novo, por uma série da TV que passou lá que eu vi, gostei, porque eu não entendia a linguagem. E daí, então eu digo, às vezes nunca é tarde, e especialmente para reler, às vezes a gente precisa reler as coisas, porque a gente muda, o livro está lá para nos ensinar. Às vezes não está na nossa hora de ler aquele livro. O que você falaria dos poetas que mais tocaram você, que mais ajudaram a você no processo de criação, de interiorização da poesia? Olha, eu vou voltar lá na minha adolescência. Foi uma coisa muito importante, 2 poetas aqui do Rio de Janeiro, que eram Vinícius de Moraes e o Milor Fernandes. Eu cresci vendo a música do Vinícius de Moraes mudar da bossa nova para os afro-sambas, para depois as músicas com Toquinho, e todo aquele jeito dele, o modo de viver, né? Para mim, eu estava lá com meus 20 anos, era uma inspiração de as coisas serem assim mais relaxadas, né? Era uma época que eu era também muito certinho, mas a época era toda muito certinha, né? E aquilo para mim era uma coisa maravilhosa, e fazia parte de um Rio, né, de Janeiro, que eu imaginava lá em São Paulo. Nessa hora eu estudava em Santos, e a cidade de Santos especialmente, eles adoram o Rio de Janeiro, e eu ficava imaginando aquele Rio, e igualmente o Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes foi uma pessoa de uma cultura genial, né? E ele escrevia no Pasquim, e escrevia também naquelas páginas amarelas que vem na frente da Veja, porque teve um tempo que eu lia Veja você. E era uma maravilha, os cartoons com os poemas, com o haikai, que ele escrevia aqueles poemas. Então tudo que ele escrevia eu gostava. Eu, por exemplo, ele foi, além de muitas outras coisas, tradutor, e quando eu li a tradução dele do Rei Lear, de Shakespeare, e mais o Outono Patriarca, do Garcia Marques, isso me levou a ser médico geriatra. Então teve uma função grande na minha vida. Depois disso, cara, tem outros poetas, para falar do haikai também. É um outro poeta genial que é o Paulo Leminski. Esse aí, meu amigo, eu vou te falar, eu fui conhecer ali no tempo da faculdade. Aliás, eu acho um pouco antes. Você acha que é muito jovem para isso, Pedro, mas teve um tempo que tinha esses caderninhos, né? Quantos você acha que eu tenho? Não, isso não. 75. Então tá bom. Então capaz que você lembre. Teve uma época, eu não sei se era uma coisa de São Paulo, mas tinha uns cadernos desses brochures assim, e o cara imprimiu, acho que ganhou uma concorrência lá do estado de São Paulo, para imprimir os caderninhos. Mas ele resolveu botar uns poemas do Leminski na capa. Não sei se teve aqui no Rio, você lembra disso? Capa ali, a gente vê. Porra, então eu vi aquelas coisas lá, sabe? Tudo dito, nada feito. Fito e deito. Porra. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Eu não sabia que ele podia fazer isso com as palavras, sabe? Aquilo lá também me bateu, viu? E depois, já quando a gente já está mais maduro, certamente o João Cabral de Melo Neto também, que é o poeta mais ibérico, né? Ele é mais espanhol. Aquele livro dele que vai descendo o rio, né? Beleza, as coisas que ele escreveu, os poemas na própria Espanha, né? Quando ele fala assim, Espanha é coisa de culhão, essa é a estética que ela quer. Ele fala isso, cara, te dá vontade, perde a vergonha, sabe? Quando um cara que nem ele fala essas coisas. Eu tenho essa perversão de gostar de tourada, sabe? Também. Eu tentei me livrar disso, mas não aguento. Acho que é meu sangue espanhol. Então, quando ele fala, tem um poema lá dele dos toureiros, né? Que ele fala que eu conheci Manuel Rodrigues, o Manolete, de punhos de punhos de madeira seca da caatinga, o toureiro mais mineral, mais agudo. Pô, parece que falam comigo, entendeu? Então, o João Cabral também,
era uma coisa genial. E daí é o Manuel de Barros, né, que é certamente uma coisa que só acontece a cada séculos aí. Para finalizar, dê um conselho para o novo escritor. Conselho eu não sei dar não, porque eu estou começando a escrever agora. Eu não sei muito não. O conselho é escrever, claro. Eu vinha de um tempo que a gente tinha parado de escrever. E agora qualquer um escreve no celular a qualquer hora. Voltou a palavra escrita a ser da vida corrente. Então eu digo isso, escrever. Eu de mim não sei, ainda estou aprendendo. Mas aconteceu de outra semana aqui, eu vi um documentário com o genial músico baiano Tom Zé, músico, escritor, filósofo. E ele disse o seguinte, que ele aprendeu, veja bem, na Escola de Música da Bahia, nos anos 60, um professor, que a pessoa precisa trabalhar. Todas horas por dia, sistematicamente trabalhar. Porque tudo depende da inspiração. Mas é preciso que quando a inspiração chega, ela encontre você trabalhando. Então esse talvez seja um conselho. O segundo conselho, muito importante, é que vocês precisam achar um editor como eu encontrei o Pedro. Não, é verdade, Pedro. Então, é o seguinte, a Isilda, minha esposa, que achou o Pedro, nós viemos aqui conversando, logo já resolvemos. Então o Pedro teve a paciência de santo de pegar os meus manuscritos todos e transformar em PDF. Umas 50 correções, às vezes eu escrevia lá de noite de Nova York uma correção, ele vinha no dia seguinte cedo. Ele fez toda a diagramação do livro, da capa, da arte. Então, esse é um editor que vocês merecem. Se vocês querem realmente escrever, procure aqui o Pedro e a editora Livro Lindo. Porque se não fosse o Pedro, eu ia terminar que nem aquele poeta que o Paulo Leminski escreveu para ele, uma lápide da alma do poeta, né? Que escrevia assim: aqui jaz o poeta, não deixou nada escrito. Esse silêncio, acredito, são suas obras completas. Se não fosse o Pedro, eu estava nessa na minha lápide. Obrigado, Pedro. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, Ralph, o seu carinho, a confiança de nos ter trazido esse seu belo livro, né? E é uma honra para mim publicar o seu livro e criar uma certa empatia, amizade que o livro nos trouxe, esse contato, né? Eu gosto muito do ser humano, gosto muito de trocar, eu aprendo muito com o ser humano o tempo todo, aprendi muito com você, aprendi muito lendo o seu livro e vamos ler aqui Despindo a Cidade, New York como você nunca viu, tá? Muito obrigado a todos, um abraço.